Alô, pessoal, amigas e amigos do canal A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Estamos de volta com mais vídeo inédito nessa quinta-feira. Vocês pensaram que ia acabar depois do TBT? Nada disso. O assunto desse vídeo é endurance. Vocês acham que eu ia deixar de falar de 24 horas de Daytona? Também não, né? Principalmente porque pelo menos um piloto brasileiro tem estado no topo do pódio, no Victory Lane, pelas últimas 6 edições. Mais um three-peat de piloto brasileiro. Depois de Hélio Castro Neves, tricampeão com os modelos Acura, agora é a vez de Felipe Nasser chegar ao galardão que só o Elinho e o estadunidense Peter Gregg alcançaram, de vencer as 24 horas de Daytona em 3 edições seguidas. Nada melhor para a Penske, que completa 60 anos de sua fundação como equipe de competição. O capitão Roger Penske, o homem mais vitorioso da história do automobilismo dos Estados Unidos. O Team Penske chega a 60 anos e começa o ano de 2026 com o pé direito, assim como a Porsche Motorsport, de certa forma, meio que compensando a ausência dela no FIA WEC e iniciando com um pacote ainda muito parecido com o que a gente teve nos últimos anos, a Porsche levando a melhor e praticamente dominando a corrida do último final de semana. Depois da vinheta, a gente entra em mais detalhes de como foi a 12ª vitória de pilotos brasileiros em Daytona, a terceira do Nasser, na geral, quarta dele na história da prova, porque ele ganhou também de GT. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Este é o seu anfitrião, falando direto do país Olaria, da República de Olaria, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. E desde já peço a sua inscrição aqui no canal. Você se inscreve aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar e em se inscrevendo você tem a opção na guia Seja Membro, que está aqui embaixo do vídeo. Quando você me assiste tem uma guia aqui, Seja Membro. E aí você pode clicar aí e se associar ao clube de membros do A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Tem planos a partir de R$ 2,99, que é o plano Zeltec, tem o Monza, tem o Interlagos, tem o Spa-Francorchamps e o Le Mans. Na opção que mais lhe aprouver, você pode optar por se associar ao grupo de membros do canal, que conta com apenas 70 inscritos. A gente está precisando de muito mais gente aqui para aumentar a nossa base e, claro, aumentar o nosso escopo. Também você deixa o like, é importante que você deixe o like para aumentar o engajamento, que ative o sininho para receber as notificações, que compartilhe esse vídeo com seus amigos em grupos de WhatsApp, enfim. E também você pode deixar o seu valeu demais com qualquer quantia. Você pode dar o hype no vídeo assim que o hype estiver disponível, ou se você preferir, tem um último recurso, que é o Pix. Escaneie o QR Code que vai ficar aqui no canto alto direito do seu vídeo. Você pode fazê-lo no seu console de videogame, seja Xbox ou o PlayStation, que roda o YouTube, na sua Smart TV, no seu gabinete de computador, do seu notebook, do seu tablet e também do seu celular. Escaneie o código e mande. Qualquer doação, qualquer valor é bem-vinda aqui para o A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. 24 horas de Daytona são o assunto deste vídeo, a abertura da temporada 2026 do IMSA WeatherTech Sports Car Championship, pontuada inclusive pela chegada da neblina, teve bandeira vermelha, foi uma corrida mais curta em número de voltas do que a do ano passado, mas não menos emocionante, principalmente pela lenha do final entre o brasileiro Felipe Nasser, piloto de 33 anos de idade, e o britânico Jack Aitken, que vendeu caro o triunfo conquistado por Nasser, Julian Andlauer e Laurin Heinrich. Este fazendo uma segunda, aparição em esporte protótipo e já ganhando o overall em Daytona. Aliás, o Nasser chega ao seu three-peat com uma estatística curiosíssima, O piloto brasileiro não repetiu parceiros de esquadra em todos os 3 triunfos dele nos últimos 3 anos. Em 2024, ele ganhou com Danny Cameron, Matt Campbell e Joseph Newgarden. Em 2025, com Nick Tandy e Laurens Vanthoor. E nesse ano, com Julian Andlauer e Laurin Heinrich, percorrendo um total de 4.039 quilômetros contra os 4.475 da edição de 2025 e os 4.531 do primeiro triunfo, que foi ainda uma prova mais longa, com menos bandeiras amarelas, que durou 791 voltas, longe do recorde
pré-estabelecido no ano de, deixe-me ver aqui, de 2018, né, 2020, perdão, que foi uma corrida com 833 voltas no total. Ganha por Ryan Briscoe, Scott Dixon, Kamui Kobayashi e Renger van der Zande. A Porsche fazendo valer o fato de não ter evoluções no seu carro. Ela mantém meio que o esquema da última temporada, agora foca basicamente no IMSA, porque a equipe Penske não vai disputar o WEC, a Porsche saiu do Campeonato Mundial de Endurance numa decisão chorada, numa decisão controversa, mas enfim, são negócios. A Porsche mantém o programa nos Estados Unidos em parceria com o Roger Penske, pode eventualmente voltar ao FIA WEC no futuro próximo, não digo que tão já, mas daqui 3, 4 anos de repente voltar, mas é bom ver o Nasser ainda competitivo e principalmente se recuperando de ter perdido o campeonato do ano passado da forma como perdeu, e a Penske também apresentando armas. E acredito eu que a Penske só não teve chance de fazer a dobradinha, que era bem factível, porque o carro de Vantor, Estre e Matt Campbell teve uma falha no assoalho, e isso complicou a corrida do trio do carro número 6, que terminaria na 4ª posição. Nessa dinâmica do IMSA, que a gente já conhece muito bem, de muitos full course yellows, de questões estratégicas e tal, de pass around sendo pré-estabelecido, eventualmente praticamente todas as fabricantes, com exceção feita a Aston Martin, foram competitivas o suficiente para liderar a corrida. A Acura liderou, a BMW liderou, a Cadillac liderou e esteve perto de ganhar com o carro 31 da Action Express, da antiga equipe do Felipe Nasser. Nasser já havia andado em Daytona lá por aquela equipe. A WRT assumiu o espólio da BMW com a versão Evo da M-Hybrid V8. Chegou em terceiro, a Cadillac também com modificações no carro. Terminou na 2ª posição, a Wayne Taylor fez uma fumaça, até literalmente, porque o carro do Albuquerque, do Will Stevens e do Rick Taylor acabaria também estourando o motor e não terminando a prova. Mas essa é uma corrida especial pelo aspecto emocional de um tricampeonato, de ter sido difícil, de ter sido uma corrida renhida. E, sobretudo, essa 24 horas de Daytona marcou a introdução de um pneu que pode parecer estranho, que é o pneu Michelin Pilot Sport Endurance, que tem um pneu com composição de materiais sustentáveis em praticamente metade da sua construção. São materiais renováveis ou reciclados, com borracha natural, fumo recuperado, a parte negra recuperada de pneus usados, resinas biológicas e até aço reciclado. Ele usava 30% de material sustentável e passa a 50%. E ele é construído com uma tecnologia que lembra uma teia de aranha e sem o pré-aquecimento prévio de pneu, que passou a ser proibido no Endurance Mundial. Esse pneu da Michelin, com essa configuração, ele tem um ganho de tempo de 3 a 5 segundos a mais do que a antiga configuração de pneu, que na verdade continua sendo usada. Via de regra, LMP2, GTD e GTD Pro ainda usam o pneu Michelin na antiga composição. Esse pneu é feito para a Hypercar e para a GTP, apenas para IMSA e FIA WEC usarem na classe principal, já que o European Le Mans Series usa pneus Goodyear e o Asian Le Mans Series usa Michelin, mas não são pneus dotados dessa tecnologia. E aí você tem 3 tipos de pneu. O pneu médio, que vai ser usado pau para toda a obra, usado em Le Mans. O macio para classificações ou noites geladas, em Daytona ele foi bastante usado. E o hard vai ser usado em Sebring, na 2ª etapa do campeonato, da série IMSA. Essa gama nova de pneus foi inaugurada com certo sucesso e a expectativa dos técnicos da Michelin é que pode-se usar esses pneus em triplos e quádruplos stints com grande durabilidade, e quando ele sai do carro e vem a unidade nova, você percebe que ele é um slick na sua essência. Apesar da aparência teia de aranha, ele ainda é um slick na sua essência. E voltando à corrida, Nasser, Andlauer e Heinrich foram os grandes vencedores, como falei, com 1,5 segundo de frente para Aitken, Obamber, Frederick Veste e Conor Zilich, a nova estrela da NASCAR, com Sheldon Van der Linde, Dries Vanthoor, Robin Frijns e René Rast terminando a prova na 3ª posição.
Entre os Oreca da classe LMP2 Pro-Am, que provocaram inclusive um melee na primeira volta, um dos carros que bateu, né, que foi envolvido na confusão inicial, acabaria por ganhar a prova, que era o carro da CrowdStrike Racing by Algarve Pro Racing, guiado por George Kurtz, Alex Quinn, Toby Sowery e Malte Jacobsen, que terminou em 10º lugar na geral, com 5.590 de vantagem para Tom Dillman, Bill Joy Garg, Antônio Félix da Costa e Jeremy Clark, da Inter Europol Competition, que ainda viu seu segundo carro de dorsal 343, guiado por Kuba Smiekowski, Georgios Kolovos, Nolan Siegel e Nick Cassidy, fechando o pódio. Quer dizer, George Kurtz, que é dono de parte da equipe Mercedes de Fórmula 1, ganhou o seu Rolex nesse final de semana. Na GTD Pro, depois de uma batalha campal, deu BMW com a equipe Paul Miller Racing, reduzida a um carro nessa temporada do IMSA, carro guiado por Neil Verhagen, Dan Harper, Conor de Filipe e Maxi Hesse. Fecharam com 662 voltas completadas, em 19º na geral, com 2.223 de vantagem para o carro de Kenny Habul, Maru Engel, Will Power e Chaz Mostert, a Mercedes AMG da 75 Express, seguidos por Scott Noble, Jason Hart, Maxime Martin e Lucas Stolz, da Wingward Racing. Aliás, estes dois carros tinham, assim como a Mercedes da Bartoni Brothers, com a Get Speed, pilotos bronze a bordo, e eles foram limitados, ou seriam limitados a andar por 4 horas e meia de tempo mínimo, e a regra foi modificada, o que causou uma certa celeuma nos bastidores, porque esses pilotos guiaram por, no mínimo, somente 3 horas e 30. Então, cumprindo esse tempo mínimo, deixava-se para os pilotos profissionais fazer o trabalho, e assim, tanto a 75 Express quanto a Wingward conquistaram o pódio, e a Corvette terminou em quarto, com Tommy Milner, Nick Katzburg e Nico Varrone a bordo do carro número 4, e Ejantan Guven, com Thomas Pryden, Klaus Bachler e Ricardo Feller, na estreia da Manthey, que vai disputar apenas a série de Endurance, terminando em quinto e salvando a honra da Porsche, com a Pfaff Motorsports ainda com o Huracan Evo 2, terminando em sexto, o melhor Mustang em sétimo e a Ferrari da Triasse em oitavo. Essa Ferrari da Triasse, meu pai do céu, o que causou de confusão na corrida não está escrito. O que sofreu de punição o James Calado não está no gibi. Inclusive, o Daniel Serra acabaria tendo a prova prejudicada por conta da ação de um carro da Triasse, não sei se da GTD Pro ou da GTD, mas o caso é que o Daniel não terminou a corrida. E olha, por falar em batalha, a briga no final entre a Magnus Racing e a Wingward da GTD também deixou o público em casa, no Autódromo de Daytona ou onde quer que fosse, em Nárnia, em Aldebaran, de queixo caído, especialmente o car control do Philippe Ellis, num toque que os dois carros tiveram no banking de Daytona, daquele banking da linha de chegada. O Philippe Ellis, olha, teve um sangue frio que poucas vezes eu vi um piloto ter. E ele, Russell Ward, Indy Donche e Lucas Auer fizeram jus à primeira posição, com John Potter, Spencer Pampelli, Nick Tim e Madison Snow na segunda colocação, e em terceiro terminando a Heart of Racing, que no final perdeu fôlego, com o carro guiado por Tom Gamble, o Dudu Barrichello, Zach Rubichon e Mathieu Drude. Carro este que largou da pole position na classe GTD, com a 13 Autosport terminando em quarto, o Corvette Z06 GT3R de Ori Fidani, Matthew Bell, Lars Kern e Ben Green, e na quinta posição terminou o carro guiado por Simon Mann, Lilu Vadu, Antônio Fuoco e Tommaso Mosca, que inclusive também chegou a liderar grande parte da disputa. Dos carros que disputaram a prova, 60 largaram, 49 viram a quadriculada, e entre os 11 desistentes estavam o Oreca LMP2 dos irmãos Fittipaldi. Os Fitt Brothers ficaram pelo caminho após completar 612 voltas, abandonando faltando 33 minutos para o final da corrida. Como falei, o carro de Daniel Serra foi obrigado a se retirar, e cedo demais, com apenas 2 horas e 2 de prova, em virtude de danos seríssimos na estrutura da Ferrari 296 GT3, que Daniel dividiria com David Rigon e Alessandro Pierguidi, e o Mustang GT3 de Felipe Fraga, junto a Jason Altsman, China Monk e Romain Grosjean,
quebrou com 115 voltas completadas, com um pouco mais de 3 horas e 50 de corrida, também teve de se retirar. Aliás, ficou um vácuo enorme entre o abandono do carro da Bias Riley, que é o novo nome da equipe do Felipe Fraga, para o time Gradient, que foi o seguinte a desistir, que só abandonaria na 19ª hora da prova. O carro de Jake Walker, Till Bechtolsheimer, Corey Lewis e Joey Hand, veterano de batalhas Joey Hand. Esse triunfo do Nasser representou o 12º overall do Brasil. Começou com Raul Boesel, teve o Oswaldo Negri, 3 títulos do Christian Fittipaldi, 1 do Pipo Derani em 2016, 3 seguidos do Hélio Castro Neves, 3 seguidos do Felipe Nasser, 6 vitórias seguidas do Brasil. O Nasser tem também uma 4ª vitória, mas na GTD Pro, em 2022. O Daniel Serra ganhou na GTD Pro ano retrasado. Augusto Farfus tem 2 vitórias na extinta GT Le Mans. O Felipe Fraga ganhou na LMP3. O Tony Kanaan ganhou na GTP em 1998. E também ganhou na geral com Daytona Prototype. Então não são só 12 vitórias, são 13. Né? E o Oswaldo Negri, óbvio, ganhou em 2012 na classe DP. O Rubens, o Dudu Barrichello foi ao pódio, o Rubens também já foi em outras épocas. E Rafael Matos não é lembrado, não é lembrada essa oportunidade, mas o Rafa Matos ganhou na extinta categoria Grand Touring em 2008, quando ganhou um Mazda RX-8 GT da Speed Source. Então, vamos fazer justiça aqui aos vencedores gerais dos brasileiros nas 24 horas de Daytona. Isso de classes. E, claro, a gente não pode deixar de falar dos triunfos na época de Grandam, do Oswaldo Negri em 2012, com o protótipo DP, e do Tony Kanaan em 2015. Então, não são 12 vitórias em geral, são 13 vitórias na geral de brasileiros nas 24 horas de Daytona. Algumas delas foram em sequência, de 2014 a 2016 só deu Brasil, e agora, né, de 2021 a 2026, só dá Brasil por causa do Homem-Aranha Hélio Castro Neves e desse monstro chamado Luiz Felipe de Oliveira Nasser. Olha, eu tiro o chapéu pro Felipe. Se eu tivesse usando um chapéu aqui, eu tirava meu chapéu para ele. Aliás, falando em Felipe Nasser, aguardem porque amanhã, sexta-feira, o A Mil por Hora com o Rodrigo Matari estará em São Paulo e nós vamos conversar com quem? Com quem? Exatamente com o tricampeão das 24 horas de Daytona, Felipe Nasser. Saber detalhes dessa conquista, conversar mais com o piloto brasileiro, falar do filme, documentário que ele está estrelando. O homem tá demais, hein? Ele é o homem do momento do Endurance em se tratando de pilotos brasileiros. Tchau, até a próxima, pessoal. E assistam a entrevista do Nasser amanhã, hein? Espero vocês na audiência. Tchau, tchau.